Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração, no seu lar. Queridos, nós vamos falar nesta manhã sobre o mistério de Israel. Ao falarmos sobre a revelação da igreja, ontem nós mencionamos parte do texto, mas deixamos essa parte para nós abordarmos as instruções sobre a nação de Israel. Quando o Senhor Jesus disse no capítulo 11, verso 10, ou melhor, perdão, capítulo 13, verso 10, essa expressão, olhe bem, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia do profeta Isaías, onde encontramos a escritura registrada assim: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Este fato aconteceu no período do profeta Isaías, 750 anos antes de Jesus nascer na terra, ou ser encarnado. Agora observe bem, o Senhor Jesus está dizendo que lá atrás, os judeus, a nação de Israel, havia recusado a palavra de Deus, endureceram os seus corações, rejeitaram o Senhor, rejeitaram as instruções que foram dadas através dos profetas, por Deus através dos profetas. Eles rejeitaram e passaram a viver de acordo com a sua própria vontade. Este é o maior erro que o ser humano pode cometer na vida. Ninguém desafia a Deus e se dá bem. Está entendendo? Quando você ouve a palavra do Senhor, se você for sábio, você ouve, assenta ela no coração e a põe em prática. E Deus, que tudo vê, te abençoa. Mas quando você ouve a palavra e a ignora, ou rejeita, ou faz pouco dela, querido, não há como você ser abençoado ou aprovado por Deus. É esta atitude que Jesus está tomando perante os judeus aqui no texto de Mateus capítulo 13. Ele está dizendo o seguinte: eles rejeitaram o comando e a orientação do Pai. Por esse motivo, até o que eles têm como direito, que era o direito de anunciar o evangelho a todo mundo, eles perderam. E o Senhor estava transferindo esse direito para a igreja, conforme eu disse ontem. Aqui agora está a mudança. Os israelitas tinham de Deus o privilégio de anunciar o evangelho e aprovar e receber Jesus, mas eles não quiseram. É isso que João também revelou e ele deixou bem claro. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então foi dado o direito que era deles para aqueles que não tinham direito, que são os gentios, do qual eu e você fazemos parte. Tá vendo? Mas não significa com isso que o Senhor abandonou Israel definitivamente. Isso é temporário. Quer observar como que a palavra de Deus é clara? Romanos capítulo 11, nós temos essa escritura revelada. Olhe bem. Verso 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Viu? Tudo que o Senhor diz, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso. O ser humano que é infiel. Deus nunca foi infiel e nunca será infiel, porque isso é contra a personalidade dele, o caráter dele. A santidade, a pureza do Senhor é tão magnífica que Ele não pode fazer nada que entristeça esses princípios ou que contrarie esses princípios. Porque isso é contra a própria natureza dele, que é um Deus zeloso que cuida da sua palavra para que ela se cumpra. Como ele deu a palavra dele a Abraão, ele vai cumprir. A nação de Israel foi feita para ser a menina dos olhos de Deus
e continua sendo, só que neste momento ela está afastada de todas as bênçãos direcionada neste momento, mas não está impedida de ser abençoada, porque quando Israel se dispõe a obedecer ao Senhor, a mão do Senhor é com ela. Isso é extraordinário. Deus é muito grandioso e ninguém pode comparar-se a Deus. Ele é perfeito em todas as suas ações. Olha então como diz o texto: porque assim como vós também outrora foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Então ele está dizendo assim, a igreja hoje é beneficiada porque Israel desobedeceu ao Senhor. Mas isso não significa que nós devemos achar que somos os tais e esquecermos que se estamos hoje dentro do propósito de Deus é porque nos humilhamos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E devemos manter essa posição. Não podemos nos exaltar, porque Deus corta todo aquele que se orgulha ou se envaidece da sua própria ação. Ainda aqui no próprio texto sagrado, nós temos uma revelação linda, olha. Verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, em parte, não é total, não é absoluto, é em parte. Israel endureceu o coração e o Senhor afastou-se. E assim todo Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Agora o Senhor levou a graça dele para a igreja, deixou Israel um pouco isolado, abençoando a igreja, fortalecendo a igreja. Mas chegará o tempo em que os gentios também serão cortados, porque Jesus vai voltar e arrebatar a igreja. Estão entendendo? E aí o Senhor volta com força total para cima de Israel para salvá-lo. Olha o que diz o texto. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O libertador é Cristo. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Chegará o dia em que o Senhor purificará a nação de Israel como um todo e a tornará pura, sujeita à obediência, ao temor e ao amor a Ele, conforme era no princípio. Assim, queridos, queremos entender que aquele que tudo vê, que tudo sabe, tem autoridade e poder para direcionar, mudar os planos que os homens fazem e construir um projeto de redenção, de salvação, de justificação dentro dos moldes da sua justiça. E não há quem possa contestar isso, viu? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, porque sei do teu amor para com a tua igreja e sei do teu amor para com a nação de Israel. Sei, meu Pai, que os inimigos que se levantarem contra a tua igreja, todos tombarão. E os que se levantarem ou persistirem em levantar contra Israel, todos tombarão. Porque o Senhor é um Deus fiel para com todos aqueles que te buscam, amam e te servem. Porém, a tua palavra diz que todos aqueles que forem bondosos para com Israel e acolherem a igreja, estes serão beneficiados por toda a eternidade. Eu te louvo e te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.